O dízimo é um dos assuntos mais polêmicos entre os cristãos. Alguns dizem que é uma prática ultrapassada da antiga aliança. Outros acreditam que ainda é um princípio espiritual poderoso para quem quer viver sob a vitória de Deus. Mas afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre o dízimo? Hoje, vamos explorar a verdade que ninguém está falando. O que o Antigo e o Novo Testamento nos ensinam sobre o dízimo e como ele se aplica à nossa vida cristã. Fique até o final porque você vai descobrir argumentos que talvez nunca tenha ouvido antes, e sua visão sobre o dízimo pode mudar completamente. O contexto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo era uma prática claramente exigida. Ele aparece como uma forma de sustento para os levitas e sacerdotes que não possuíam material herdado, como vemos em Números 18:21. Aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que exercem no tabernáculo. Além disso, o dízimo tinha como propósito provar para os necessitados, como vemos em Deuteronômio 14:28-29. A cada 3 anos, o dízimo era armazenado para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas o dízimo não era apenas uma lei. Ele já existia antes da lei de Moisés. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14:20, e isso aconteceu séculos antes de Moisés. Essa prática de Abraão nos revela um princípio. O dízimo é um ato de honra e reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. O que Jesus disse sobre o dízimo? No Novo Testamento, muitos argumentam que Jesus não tentou o dízimo. Mas será que é verdade? Em Mateus 23:23, Jesus disse aos fariseus: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligência os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, Jesus não condena o dízimo. Ele critica os fariseus por serem legalistas e negligenciarem valores mais profundos como justiça e misericórdia. Jesus deixa claro que o dízimo é válido, mas não pode substituir uma vida de obediência e amor. Outro ponto importante: Jesus fala sobre dar como uma expressão de confiança em Deus. Em Lucas 6:38, ele ensina: Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Embora este versículo não mencione o dízimo diretamente, ele reforça o princípio da generosidade e confiança em Deus como provedor. Princípios do Novo Testamento sobre ofertar. No Novo Testamento, o dízimo não é abolido, mas a ênfase está no coração de quem dá. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 9:7. Cada uma contribuição segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que Deus valoriza a intenção do nosso coração. O dízimo, no contexto da nova aliança, não é uma obrigação legalista, mas um princípio voluntário de honra e generosidade. Paulo também reforça que os líderes espirituais devem ser sustentados. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. Embora ele não use a palavra dízimo, o princípio é claro. Sustentar a obra de Deus é uma responsabilidade dos cristãos. Respostas às objeções. Talvez você esteja pensando: mas o dízimo era apenas para os levitas no Antigo Testamento? Ou, no Novo Testamento vivemos pela graça e não pela lei, então não preciso dizimar. Essas objeções são comuns, mas vejamos o que a Bíblia realmente ensina. O dízimo era para os levitas e eles não existem mais. É verdade que no Antigo Testamento, o dízimo sustentava os levitas que cuidavam do templo. Mas no Novo Testamento, a função de sustentar os líderes espirituais continua válida. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo compara o sustento dos levitas ao sustento dos pregadores do Evangelho.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Assim procurei também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, a prática de sustentar a obra de Deus permanece, mesmo que os detalhes tenham mudado. Vivemos pela graça e não pela lei. Então o dízimo não é necessário. A graça não anula os princípios espirituais. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la e dar a ela um significado mais profundo. Mateus 5,17. O dízimo, como princípio de honra e generosidade, transcende a lei. Lembre-se, Abraão deu o dízimo antes da lei de Moisés existir. O dízimo não é apenas uma prática legalista, é um ato de fé e gratidão. Não tenho dinheiro suficiente para dizimar. Essa é uma das maiores barreiras, mas em Marcos 12, 41, 44, Jesus elogia a viúva pobre que deu 2 pequenas moedas, tudo o que ela tinha, enquanto outros davam do que sobrava. Não se trata de quanto você dá, mas da atitude do coração. Deus promete suprir todas as nossas necessidades quando colocamos o seu reino em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Um chamado à reflexão. Agora que você conhece a profundidade do dízimo, é hora de refletir. Qual é o lugar de Deus em sua vida? O dízimo não é apenas sobre sustentar tendências ou líderes, é sobre honrar a Deus como o dono de tudo o que você tem. Quando entregamos o dízimo, declaramos que confiamos em Deus, não em nossas posses. Estamos reconhecendo que Ele é nossa fonte, e não o trabalho, o dinheiro ou qualquer outra coisa. A pergunta é: você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar? Porque a verdade é que o dízimo não é sobre a quantidade, é sobre fidelidade, prioridade e obediência. Hoje, quero lançar um desafio a você. Se você nunca disse, experimente fazer isso com fé e confiança em Deus. Não olhe para o dízimo como uma obrigação, mas como uma oportunidade de honrar a Deus e fortalecer seu relacionamento com Ele. Pergunte a si mesmo: estou disposto a confiar em Deus em todas as áreas da minha vida, inclusive nas finanças? O dízimo não é uma imposição. É uma oportunidade de mostrar a Deus que Ele é a prioridade da sua vida. Agora quero orar com você. Vamos juntos buscar a direção de Deus para nossas vidas. Senhor, confirmamos que tudo o que temos vem de Ti. Ajude-nos a confiar mais em Ti, a sermos fiéis no dízimo e a colocarmos o Teu reino em primeiro lugar. Ensina-nos a ter um coração generoso, que honra a Ti acima de todas as coisas. Abre as janelas do céu sobre nossas vidas, não apenas com conquistas materiais, mas com paz, alegria e provisão. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal Verdades Eternas e ative o sininho para não perder mais ensinamentos que fortalecem a sua fé.